seja o nome do Senhor. Vamos lá, igreja, vamos louvar o Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, mais
adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, e as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. E as aves do céu cantam para ti, e as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. Amém, igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando o Ministério do Louvor por esses cânticos de adoração ao nosso Deus. E ainda de pé eu quero convidar você, abra a tua Bíblia junto comigo, livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do ato da ceia do Senhor, do verso 17 em diante. E diz assim a Bíblia Sagrada: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beberdes? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, e fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando fomos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperais um pelos outros. Amém? Podeis assentar, igreja. Esse é um texto base, e é um texto muito conhecido da igreja, para a realização do ato da ceia. Nós entendemos e compreendemos que a ceia, ela é um memorial. A ceia, ela é a ordenança que passa do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? São o batismo e a ceia do Senhor. Pastor, o que Paulo estava querendo dizer à igreja de Coríntios? Havia uma dissensão, havia uma confusão ali na igreja, por comportamentos errôneos dos cristãos daquele momento, em principalmente
na cerimônia da ceia. Alguns se adentavam, alguns comiam mais do que os outros, outros eram mais abastados, outros tinham por dificuldade e trazia constrangimento. E hoje nós temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor de uma forma ordeira, como Paulo nos ensina. E o que é a ceia? A ceia é um momento em que a igreja tem a sua comunhão e vai trazer nas nossas lembranças, ou mesmo na nossa memória, a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Pastor, e quem pode participar da ceia? Aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que passaram pelas águas batismais e que fazem parte da igreja do Senhor na face da terra. Pastor, mas eu congrego no ministério tal. A nossa ceia é livre. Você que nos visita nessa noite, né? Se porventura nós tivermos algum visitante e ele sentir que ele deve participar da ceia, a nossa ceia é livre. Pastor, e quem não deve participar? Quem não foi batizado nas águas, quem ainda não professa a fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A ceia é um momento muito especial na vida da igreja. A ceia, ela retrata a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar felizes nessa noite, porque é o momento de nós cultuarmos, é o momento de nós nos alegrarmos para esse ato tão simbólico e tão importante sobre a vida da igreja. Pastor, a ceia salva? Não. Pastor, a ceia cura? Não. Pastor, a ceia liberta? Não. Se alguém ensinou isso para você, ensinou errado. A ceia, ela é um ato simbólico de muitas lembranças sobre nossas vidas, pelo preço que foi pago por cada um de nós. Amém? Após essa leitura, mediante essa palavra, eu quero convidar aqui o pastor Johnny. Ele vai estar orando nessa noite pelos elementos, Nós vamos estar aqui apresentando o pão e o vinho. Por isso eu quero convidar você nesse momento para ficar de pé mais uma vez. Amém? Ó Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, ó Pai, por mais esse momento. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de poder participar de sua ceia, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque foi na cruz do Calvário, aonde, Pai, o teu filho, ó Deus, morreu a minha e a morte de cada irmão aqui, ó Deus, reunidos no nome do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo pão que representa o corpo e pelo vinho que representa o sangue. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido, ó Pai, lembrar, Deus querido, e entender que foi através da morte de Cristo que nós possamos estar aqui. Obrigado, ó Deus, porque se estamos aqui hoje, é porque o seu filho morreu naquela cruz. Nós somos gratos ao Senhor. Nós pedimos o nome de Jesus, Pai. Continua salvando vidas, ó Deus. Salva vidas e usa as nossas vidas para a glória do Senhor. Nós te louvamos por tudo. Muito obrigado por este momento. Nos ajude, ó Pai, para que possamos entender que momento precioso é esse e que o Senhor possa nos mostrar no nome de Jesus. Nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Bem, Deus abençoe o pastor Johnny. Amados, enquanto nós estávamos orando aqui, me veio a luz da memória. Nós vamos fazer uma oração bem rápida. Após os elementos, às vezes há pessoas que ela tem um pensamento, e hoje eu conversava com alguém, ela se disciplina. Hoje é o culto de ceia, eu não vou participar da ceia. Porque eu não estou bem com Deus. Se você não está bem com Deus, esse é o momento de você se consertar com Deus. Esse é o momento de você pedir perdão. E às vezes nós temos essa análise, nós pegamos e nos autodisciplinamos. Em vez de nós nos consertarmos, nós nos afastamos. Entendemos e compreendemos que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E no pecado, às vezes, nós afastamos do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos fazendo uma alta reflexão da nossa vida. Após a oração em que foram apresentados os elementos,
nós queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e permita-nos a tocar no cálice e no pão, que simbolicamente representa o teu corpo e o teu sangue. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, mas queremos participar desse momento tão memorável, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Esta é a nossa oração nessa noite, esse é o nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir para você que venha, saia do seu lugar, tome aqui o cálice e o pão, e aguarde para que nós todos juntos possamos fazer a leitura do versículo 24 e 25, e aí juntos nós vamos participar, amém? Aleluia. Seja bendito o Cordeiro que cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Amém, igreja? Versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, participar do corpo do Senhor, igreja. Amém? Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, participai do cálice. Amém? Querido maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado a Deus que nessa noite, como igreja, o Senhor nos permitiu
participarmos do teu corpo, do teu sangue, tivemos esse momento de comunhão. Por isso nós te pedimos, continue conosco, continue nos abençoando, continue falando aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, pois assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Podeis assentar a igreja. Deus abençoe o ministério do louvor. Nós vamos convidar aqui o pastor Johnny, está com a liberdade nessa noite, para ministrar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Vem? Graças a Deus, irmãos. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado a Deus pelo teu amor, graça, misericórdia. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso, ó Deus, em nossas vidas. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor continue a falar, ó Deus, individualmente no coração de cada um aqui. Que todos nós venhamos a entender, ó Pai, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que nós venhamos, ó Deus, ter postura, mudança de vida, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, andar realmente, ó Deus querido, em Tua presença, buscando, ó Deus querido, a Tua santidade a cada dia, Senhor. Mas que o Senhor, ó Deus, em tudo isso nos ajude, porque sem Ti nós nada podemos fazer, ó Pai. Então seja conosco, ó Deus, nos fortifique, nos capacite e faz do Teu povo, ó Pai, um povo que anda segundo a Tua vontade, ó Deus. Ó Pai, esteja no controle, direcione todas as coisas, repreenda toda ação do inimigo, ó Deus, todo levante satânico. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, não permita, ó Pai, que a palavra, ó Deus, venha entrar nos corações e venham cair, ó Deus, por terra, mas que a palavra fique nos corações, que todos venham a entender, que não haja, ó Deus, distração, que o inimigo não venha roubar, ó Pai, nem um pouco dessa palavra do coração dos irmãos, mas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Pai, seja conosco, no nome de Jesus, ó Deus, amém, Pai. Nós vamos falar de uma outra ceia que aconteceu aqui, mas nós vamos bem, para que você possa entender algumas coisas nesse momento, e vamos ler lá, capítulo 14 de Lucas, versículo 15 ao 23, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse:
acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse-lhe o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e velados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Primeiro ponto que nós temos que entender aqui, queridos, todo mundo comigo? A Bíblia diz assim: um certo homem. Vale nós entendermos que esse homem aí, essa parábola também foi contada em Mateus 22, se eu não estiver enganado. E lá, ela não fala de um homem, ela fala de um rei, que fez um banquete e mandou convidar. Esse homem aqui, ele representa o Senhor Deus. Ele representa Deus, o dono da casa. Aquele que tem poder para convidar. Aquele que tem poder e seus meios para salvar. Esse é o dono da casa. Aquele, o construtor de todas as coisas, o que pode fazer e refazer segundo a sua vontade. E esse dono da casa, ele está dando uma festa, ele está dando um banquete, uma ceia. E ele agora fala ao seu servo para convidar. Ele fala: convida, vai lá, avisa eles. E ali nós vamos deparar com algumas recusas desse convite. Mas preste atenção numa coisa: como convidar um pedido desse? E como querer fazer alguma coisa para que essa ceia aconteça? Se tratando do próprio Deus, Ele, o dono de todas as coisas, que deixou tudo preparado. Imagine que você foi convidado para jantar na casa de Bill Gates. E de repente Bill Gates fala para você: olha, Wender, eu quero que você vai jantar na minha casa. Eu preparei uma bela janta e eu quero que você esteja lá. E o Wender chega lá de carro, ele para ali em frente à mansão de Bill Gates nos Estados Unidos, em frente à lagoa, desce ele e a família, e quando ele bate a campainha, o mordomo vem e abre a porta. Ele fala: o senhor Bill Gates está esperando. Quando o Wender pula para dentro, o Bill Gates está aguardando o Wender. E ele olha a mesa farta, cheia de coisas. Mas o Wender, ele pensa assim: eu vou na casa de Bill Gates. E o Wender arranca uma sacola do bolso, amassado. Ele fala assim: senhor Bill Gates, o senhor me convidou para essa ceia? Eu trouxe aqui um pão com mortadela, para ajudar na ceia. Se o senhor picar em 5 pedaços, nós vamos comer todo mundo aí, nessa ceia do Senhor. Isso seria uma ofensa para Bill Gates. E assim é uma ofensa para Deus. Por quê, Johnny? Porque a ceia está preparada, está tudo pronto, o convite foi lançado. Você só precisa aceitar esse convite. Não precisa de levar nada, é de graça. Esse convite o servo foi fazer, representando o próprio dono. Já parou para analisar que quando você vai fazer algo para o dono, você representa o dono. O Wender, quando ele vai fazer alguma coisa, o Wilber pede para ele: Wender, faz isso, isso, isso. O Wender chega lá e fala: olha, Edson, eu estou vindo aqui em nome do Wilber. Ele acabou de tomar a postura, ele está representando o Sr. Wilber. Aquele servo sai, através do convite, e vale pensar, do que Deus precisa? Jeremias 27:5, eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu dou a quem quiser. Se não for o convite, a aceitação do Senhor, você não consegue fazer parte dessa ceia. É necessário que o próprio Deus o chame. É necessário que o próprio Deus mande o convite. É necessário que o próprio Deus mande o servo. E quem é o servo? O servo sempre representou o Espírito Santo na Bíblia. Sempre. Desde o Antigo Testamento até o Novo. Quando você pega a história de Rebeca, quando você pega a história de Isaac, o filho, o servo vai buscar a esposa para o casamento. É a mesma coisa de como fosse o Espírito Santo buscando a noiva, a igreja para o seu Senhor. Sempre representou. E a humanidade acha que pode fazer algo para Deus. O dono da casa fez um convite à grande ceia.
E Ele está convidando você. Em Apocalipse 19:9 diz assim: e o anjo me disse: escreva. Escreva aí, João, escreve. Felizes os convidados para um banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. O Espírito Santo, então, ele está representando o dono. E é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Ele precisa convencer as pessoas. Esse é o papel dele. Em João 16:7-8 diz: mas eu lhes afirmo que é para bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? Quem convence, igreja? O Espírito Santo convence. É Ele quem convence. E sabe o que é pior, irmãos? Nós nos deparamos com pessoas tentando amarrar a outra para estar dentro do corpo. Nós nos deparamos com pessoas tentando de tudo para deixar as pessoas dentro do corpo. É o Espírito Santo quem convence. Esse é o papel dele. Infelizmente nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Esse papel não é meu, não é seu. O nosso papel é falar, proclamar o Evangelho, mas fique tranquilo, ore pela vida dessa pessoa, clame por ela. O Espírito Santo vai convencer. É Ele quem vai convencer, não se entristeça. Ai, mas eu já cansei de falar e ela não vem. Continue orando, seja exemplo na vida dessa pessoa. E o Espírito Santo que convence. Quando é o Espírito Santo quem faz, querida, você não precisa ter medo. Sabe por que não precisa ter medo? Porque tudo que acontecer, essa pessoa ela vai estar alicerçada. Por que ela está alicerçada? Porque quem convenceu foi o Espírito Santo. Ela realmente, essa entendeu a morte e o sacrifício de Jesus. Ela entendeu. Quando é do Espírito Santo, quando é do Senhor, fique tranquilo, nada vai abalar. Vai ter dificuldades e lutas, sim, mas a sua casa está firmada na rocha, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, porque foi Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que foi lá convencer. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso, queridos, que nós, como homens e mulheres de Deus, é necessário sermos bíblicos, é necessário nos arrependermos realmente, é necessário chorarmos por nossas atitudes, chorarmos por nossos comportamentos, comportamento de homens e mulheres que parecem que não são do Senhor, porque não buscam, não leem, não correspondem com uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Deveríamos chorar, nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Querido, não preciso te falar o que passa na sua cabeça, porque eu tenho uma. Eu sei o que passa na cabeça. Eu sei como é difícil. Eu sei como é duro. E eu sei como há uma luta constante, uma dificuldade constante, uma vontade de fazer o mal. É o ser humano. Ele é mau. Se não fosse o Espírito Santo, as coisas estariam pior. O servo convida, porque o desejo do dono é que todos façam parte desse banquete. 1 Timóteo 2, 3, 5. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outro ponto interessantíssimo que nós não podemos perder, no versículo 17, ele diz assim: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Porque ela já está pronta, não precisa de nada, já está tudo perfeito, é só vir. Venha, venha.
Mas percebe que os convidados não querem participar desse banquete. No versículo 18 diz lá, um deles fala: acabei de comprar uma propriedade. Você já parou para pensar quantas pessoas negam esse convite por estar apegadas em alguma coisa material que tem? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas negam esse convite, por quê? Porque pensam que tem tudo, porque tem bens materiais, talvez porque tem dinheiro, acham que não precisam de Deus. Esse homem aqui que nega e diz: olha, eu acabei de comprar uma propriedade, muito obrigado, não vai dar para ir. É aquele apegado nas coisas, ele comprou outra propriedade, comprou uma fazenda agora, e ele não se encaixa, porque ele não quer, ele não precisa de nada. Na cabeça dele ele está completo, ele tem tudo, ele tem o carro do ano, ele tem a casa do ano, ele tem piscina, ele tem fazenda, ele tem bois, ele tem tudo. Na cabeça dele ele não precisa ir até esse banquete. Tudo passageiro, tudo vai acabar. Você já parou para pensar? Eu estava em casa pensando hoje, e começa a me dar uns tic-tac na cabeça, e eu comecei a pensar: Deus, você já parou para analisar que hoje nós estamos aqui, 7:05 da noite, mas pode ser seu último minuto de vida, pode ser seu último segundo de vida, já parou para pensar que pode ser seu último mês, seu último ano, e de repente morreu, acabou tudo, e as casas ficaram, os carros ficaram, a fortuna ficou, tudo ficou. É passageiro. E o que não é passageiro, Johnny? O que é eterno? O céu é eterno. 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Pense na eternidade. Olhe do lado. Pense na eternidade. Será que as pessoas que estão ao seu redor, elas são eternas? Pensam na eternidade? Será que elas vão fazer parte desse banquete? Comece a pensar nisso, querido. O segundo homem aí, versículo 19, ele fala assim: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Esse daqui é aquele que é louco por dinheiro. Você já conhece pessoas assim? Sai de casa cedo, volta de casa de noite, não vê os filhos, pega os filhos dormindo, não acompanha a escola, só trabalha, precisa de estudo? Não, ele não precisa, ele tem boas propriedades, mas não precisa de estudo, mas ele trabalha, por quê? Porque o desejo dele, ele vive para aquilo, ele vive para o trabalho, ele quer trabalhar mais, e conquistar mais. Esse é esse homem, que diz: eu não posso, porque eu comprei uma junta de boi. Junta de boi naquela época que eles usavam parar o terreno ali. E eles pegavam juntas de boi, eu imagino que seriam 2 bois em cada um. Então ele comprou mais ou menos uns 10 bois. Imagine, tem uns 10 bois para trabalhar para ele na sua fazenda. E ele só trabalha. A esposa faz muitos anos que ele não tem nem contato. Os filhos, ele troca os nomes. Que prazer há nisso? Que prazer há nisso? Perder a família. O terceiro diz assim: acabo de me casar e não posso ir. Versículo 20, percebe que esse nem desculpa fala. Ele só fala: casei, eu não posso. Esse é aquele que tem a vida toda voltada para a família. Ah, Johnny, mas agora você mexeu num negócio. O que é isso? É família. Correto. Família é importante. A Bíblia diz que aquele que negou a família, negou a fé e é pior do que o infiel. Porém, colocar a família na frente do Senhor, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Família tem que ser cuidada, amada. Sim. Mas é melhor a sua família na presença do Senhor do que ela fora. Esse é aquele que tem suas desculpas. Eu não posso buscar ao Senhor por causa da minha família, né? Está vendo aí? Enquanto é algo muito individual. Essas pessoas, essas 3 pessoas, tipo de pessoas, elas acabaram de negar o convite de um rei.
Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essas pessoas, elas entendem que não precisam da supremacia ou do poder de Deus. Por quê? Porque elas entendem que elas têm tudo, foi aquilo que eu disse. Então elas se acham ricas, abastardas, elas acham que elas têm todas as coisas em suas mãos. Elas estão muito próximas à igreja de Laodiceia, que foi uma igreja onde Deus, o Senhor, disse: estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. E a resposta foi: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você não sabe de nada. Um homem pode ter bilhões, todo o dinheiro do mundo, mas se ele não estiver a Cristo, de nada adiantou o seu dinheiro, de nada adiantou a sua vida. Se ele não evangelizou seus filhos, se ele não cuidou dos seus filhos, de nada adiantou, ele perdeu tudo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E às vezes, mãe, você fica muito preocupado: ai meu filho, ai minha filha, ai meu filho, mas não está vindo, que não sei o que e aquilo. Você já tentou parar, colocar o joelho no chão e falar assim: eu não vou falar mais nada, eu só vou orar. Eu só vou orar, porque eu sei que o dono da minha filha vai falar com ela. Você já parou para pensar nisso? Do que ficar se martirizando? Às vezes nós tentamos agir de uma forma que não é correta. Eu entendo até o coração no sentido de querer fazer o melhor, eu entendo. Mas às vezes Deus está esperando que você ajoelhe e fala: Senhor, eu estou entregando essa causa na sua mão. Age. E é só deixar Deus fazer, é tão simples assim. E quando você menos esperar, teu filho está numa vontade de Deus que você nem imagina. Mas por quê? Porque realmente é de coração, porque Deus está nesse negócio. Versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se. O servo voltou lá e falou: o pessoal não vai vir não, todo mundo ocupado. Aí ele diz assim, versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O dono diz assim: vai rapidamente. Por que rapidamente? Corre, vai logo. Por quê? Porque está tudo pronto. Já está servida a mesa. Vai, corre, avisa, chama. É agora. Não é para amanhã, não é para depois da manhã, é nesse momento, é nesse exato momento. Convida, aceita o convite. Chama, sai chamando, sai convidando. É o tempo da salvação. A salvação é para hoje, não é para amanhã. Existia uma história de um pregador, eu só não vou lembrar o nome dele. Talvez se o Leonardo lembrar, que ele gosta muito de história, igual eu. Mas foi em Chicago. Lembra do incêndio que teve em Chicago? E ali esse pregador, ele estava pregando, ele falou de Jesus. E quando ele terminou o culto, ele disse assim: agora vocês podem ir para casa e pensem no que eu disse sobre Jesus. E aí vocês vejam se é interessante segui-lo ou não. Naquela noite, a cidade de Chicago pegou fogo. Multidões de pessoas morreram. Parte delas estavam naquele momento, naquele dia, naquele culto. E o pregador escreveu algo. Ele disse assim: jamais eu direi para uma pessoa ir embora pensar. Eu direi: é agora, é nesse exato momento. Receba Jesus como seu Senhor. É nesse exato momento. 2 Coríntios 6,2, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Queridos, é hoje. O cordeiro foi morto. Jesus morreu na cruz. O sangue dele foi derramado.
para que você tivesse a oportunidade de estar eternamente com o Senhor. Só poderia ser através do sangue. Não teria outra forma, a humanidade não tinha como pagar, o preço era impagável. Só Jesus poderia pagar o preço, e Ele pagou, por amor a você. Jesus morreu por você, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem recebeu Jesus tem vida, 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É necessário crer para ser salvo. Atos 16:31, e eles responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Johnny, eu nunca fui numa igreja. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Johnny, eu nunca ajudei ninguém. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo. Creia, creia. Creia e vai ser salvo. Irmãos, que absurdo pensar que a pessoa, para ser salva, ela precisa de um tanto de tempo, que ela tem que passar pelas águas batismais, aí ela vai ser salva. Querido, eu não vejo isso na palavra. A pessoa creu, ela foi salva. Lógico, ela vai ser totalmente trabalhada, é necessário, mas salvo, salvo. Eternamente salvo. Isso é o Evangelho, é o sangue de Jesus, ele não é para daqui 20 minutos. Você creu, está salvo. Porque é o sangue. O dono agora, ele faz o seguinte, ele fala: olha, sai aí agora e começa a convidar. A quem que eu vou chamar? Chama os pobres, chama os aleijados, chama o manco, chama os cegos. Chama esse pessoal. Por que Johnny que pediu para chamar esse pessoal? Pobres, por que ele manda chamar os pobres? Por que eu chamaria os pobres? Para o meu banquete, para a minha ceia, por que eu chamaria os pobres? É que o dono da ceia, está tudo pronto, ele precisa de pessoas que realmente não tem nada para oferecer, nada para dar, porque é de graça, é pela graça, e por isso que ele chama os pobres. Pobres não tem condição de dar nada, não tem condição de fazer nada, mas o dono da festa, ele quer dar, ele quer dar. Ele quer fazer com que aquele pobre sente-se na mesa. Ele quer fazer com que aquele pobre senta e participa do banquete, da ceia. E o que ele precisou? Nada. Ele não levou nada, porque ele não tem condições para nada. Eu sou esse pobre, eu não tenho condição para nada, mas fui salvo pelo sangue de Jesus. Eu vou sentar na mesa, eu vou ceiar com Cristo. Eu vou ceiar. É desses que ele precisa. Ele fala: chama agora os aleijados não aguentam andar, ele tem que ser carregado. Você precisa de carregar, colocar 2 pessoas, sair com ele carregando. Por quê? Ele é um aleijado, ele não consegue. Esse é bem-vindo na mesa, porque ele não consegue caminhar com as suas próprias pernas, ele não depende dele, ele depende de alguém, e nós dependemos de Deus. Ele fala: chama os mancos. O manco, ele manca, ele não anda direito, ele não consegue, ele não tem uma agilidade, ele até vai conseguir o caminho, mas alguém tem que ajudar ele. É desse que o dono da festa precisa. É de pessoas que realmente não têm condição de fazer nada. E ele fala assim: chama também os cegos. Por que o cego? O cego não enxerga um palmo. O cego não consegue enxergar o caminho, ele precisa de alguém para direcionar o caminho. E eu quero dizer algo para você: o servo, pode ficar tranquilo, ele é um muito bom direcionador. Ele vai direcionar o caminho para esse cego, ele vai estar sentado na mesa. Você pode ter certeza que o servo vai fazer isso. O Espírito Santo. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava cego? Pobre? Perdido? Eu também. Eu também. E é por isso que você vai sentar na mesa. É porque você reconheceu que é pobre, cego e perdido.
sem condições de fazer nada, nada para sentar naquela mesa, sem condições nenhuma, apenas aceitou o convite. Aceitou o convite. Para finalizar, versículo 22, isso aqui é fantástico, eu fico louco nisso aqui. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Olha as últimas palavras: e ainda tem lugar. Isso é demais. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. A casa ainda tem muita gente para chegar. Muitos vão chegar. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu fiz o que o Senhor disse, mas olha o espaço que ainda tem. João 14:2, na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, porque vocês estejam onde eu estiver. Onde eu estiver. A última ordem do dono, versículo 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Johnny, mas é por força ou é por graça? É por graça. E por que obriga? Esse obriga não está no sentido de força, ele está no sentido de convite, está no sentido de, Pastor Edson, vamos lá em casa, lá tem uma janta muito gostosa para o senhor, eu tenho certeza que o senhor vai amar a janta que eu fiz. Nesse sentido, apresentar aquilo que você já sabe, você já conhece, que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. As pessoas, ele fala agora: vai nos caminhos e valados. Essas pessoas não vão precisar trazer nada, elas só têm que aceitar o convite que foi feito. O servo está levando esse convite. O servo, ele levou o convite, o dono da casa já preparou tudo. O cordeiro já foi morto, o cordeiro já morreu, já está tudo preparado. E ainda fica um último desejo do homem, o dono da casa. O desejo dele é, que está no final do versículo 23, para que minha casa esteja cheia. Para que a minha casa esteja cheia. Para encerrar, não existe essa linha de pensamento que o diabo vai levar mais pessoas do que o Senhor vai salvar. Em Colossenses 1,18 diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, ou seja, a primícia, para que em tudo ele seja o primeiro. Ou seja, fique tranquilo e creia, em tudo Cristo é o primeiro, Ele é o primeiro, nos céus Ele é o primeiro, as vidas que vão chegar, Ele é o primeiro. Vai ter muito mais pessoas salvas do que perdidas, porque Ele é o cabeça, Ele é a primazia, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro. E eu só quero falar uma coisa para você: o que você está esperando? O que você está esperando? O convite foi lançado, e a festa, a ceia vai acontecer. O que você está esperando para aceitar esse convite? Eu vou chamar o pastor Edson aqui, ele vai orar com vocês. Amém, igreja? Vamos ficar de pé nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe o pastor Johnny por essa palavra. Você que ouviu a palavra do convite, né? Convite para participar das coisas boas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Curva a tua cabeça nesse momento. Pai, obrigado a Deus por esse momento. Momento esse, ó Deus, em que nós ouvimos a Tua mensagem, e a Tua mensagem nos retrata, Deus, acerca do banquete, que tudo já está preparado, e o que mais enfático, ó Deus, que ainda há lugares, e o Seu convite ainda ecoa em nossos corações, aos nossos ouvidos. Eis aí o Teu povo, eis aí a Tua igreja nessa noite, a quem o Senhor convidou o primeiro momento para ouvir a Tua palavra.
guarda-os embaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor fez. Obrigado pela vida do pastor Johnny, Deus, a quem o Senhor usa nessa noite para nos transmitir a tua palavra. Obrigado pelo momento, obrigado pelos acontecimentos. Agora, Deus, nós queremos colocar no teu altar de graça a vida de cada um dos irmãos, a família PIB, aqueles que estiveram aqui no primeiro momento e aqueles que estão se preparando para o segundo, que o Senhor guarde eles também. Mas dá-nos uma semana de paz, de bênção e de vitória. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te use para a glória do nome do Senhor. Tenha uma ótima semana, uma semana de vitória em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado.